Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo em nosso canal. No vídeo de hoje, novamente vamos fazer um vídeo do quadro Comentando os Comentários. A gente vai tentar explicar ali um assunto que nos últimos dias teve vários que comentaram em nossos vídeos recentes a respeito desse assunto. Mas, primeiramente, convido vocês a, se não forem inscritos, se inscrevam no nosso canal. Deixem o seu comentário, ele é muito importante para nós. Compartilhem o vídeo com outro, compartilhem nos grupos de WhatsApp, compartilhem em outras plataformas para que mais pessoas consigam assistir e assim nós ficamos motivados a fazermos mais vídeos como este. Então, o assunto do vídeo de hoje é plantadeira. Nos últimos dias a gente postou 2 vídeos ali do plantio do milho, a nossa plantadeira Kuhn. Quem é mais antigo do canal já viu, tem vários vídeos dela plantando. Essa aí é a 4ª safra já que nós vamos fazer com ela, então estamos indo para a 4ª safra plantando com ela. E daí surge a pergunta por que a gente comprou ela com os rodados laterais e não com os rodados internos. Então a Kuhn tem 2 modelos que são semelhantes em tecnologia, porém tem algumas diferenças entre si, e um modelo tem o rodado externo e outro tem o interno. Então os modelos em questão são a Select GG, que é a que nós temos, a nossa Select GG, mas tem também a Plus. A Plus, o rodado é interno, a questão de peso, tudo é bem semelhante. A Plus parte de 7 linhas, a Select GG é de 7 linhas, a partir de 8 ela vem somente com a caixa em cima, não vem os baldes individuais, então a partir tem 8, 9 linhas, mas daí ela vem num chassi múltipla, somente verão, num chassi múltipla com a caixa em cima. E até 7 linhas ela vem com os baldes atrás. A Plus daí ela parte de 7 linhas e são semelhantes em peso, em características, assim, as caixas são iguais, mas elas têm diferenças no sistema de linhas ali. E daí fica a pergunta. Então vamos falar um pouquinho sobre o porquê do rodado externo. As vantagens e desvantagens. Então, como vocês sabem, a gente ali trabalha bastante em terrenos inclinados. Tem terreno plano, porém também muitas vezes o terreno é plano e tem algumas partes lá, uma cabeceira, uma ponta que é inclinado. As máquinas com o rodado interno, elas tendem a desequilibrar, elas fazem um balanço assim. Então o que acontece? Uma ou 2 linhas da parte de cima fica descoberta, fica com menor profundidade o plantio. A gente já sofreu com isso bastante no passado. Tanto é que nós tínhamos uma Gial, o chassi era de 7 linhas nesse sistema, porém os pneus estavam por fora. Quem vai ver os vídeos bem antigos ali, os primeiros vídeos que a gente gravou, a gente plantava com aquela Gial, com os pneus para o lado de fora, somente 5 linhas e o rodado para o lado de fora. Daí ela ajudava. Por quê? No lugar inclinado, tu dá uma pressãozinha no comando e ela se mantém equilibrada. O pneu do lado de fora equilibra. O pneu interno, ele tende a equilibrar menos. Então ela balança mais e daí, consequentemente, fica 1 ou 2 linhas descobertas da parte de cima. Então isso vale, isso é como uma regra geral para qualquer máquina que você for comprar. Se for terreno inclinado, procure comprar com o rodado externo. Até tem vídeos, quem viu os vídeos bem antigos ali do canal, a gente tinha uma Imasa 1600. A Imasa 1600 eu considero a melhor plantadeira para terreno inclinado, porém ela tem os seus defeitos de distribuição. A distribuição de semente dela não é muito boa, os canos são muito compridos, tem defeitos de distribuição. Eu fiz um vídeo falando sobre isso há anos atrás, quem quiser olhem ali nos vídeos antigos que eu falo sobre isso. Porém, o equilíbrio dela e a altura reduzida e o rodado externo dela, com os pneus grandes, é perfeito o equilíbrio dela. Eu considero ela uma das melhores máquinas para terreno inclinado. Essas máquinas mais modernas, um pouco até mesmo essa Kuhn que a gente planta, ela é uma máquina mais alta, então a própria gravidade tende a pender um pouquinho ela.
Porém, essa Kuhn ali faz o serviço muito semelhante à Imasa, ela não... A linha mantém sempre na mesma profundidade, ela não deixa por cima. O que que acontece? Se é muito inclinado, ela tende a derrapar um pouquinho. Então ela tende a derrapar. A Imasa ficava mais firme no chão. Essa ela dá uma derrapadinha, a tendência dela é ela ir um pouquinho desalinhando do trator. Ela faz isso. Coloca todos os grãos na mesma profundidade, porém ela desalinha um pouquinho. Eu já trabalhei com outras máquinas de outros modelos, então o rodado interno é bem complicado de você trabalhar nessas questões. Então o rodado ali, essa plantadeira ali, ela tem duas características ali que diferem ela da outra, da Plus, falando a linha Kuhn. Tem várias outras marcas de plantadeira, vários outros tipos. Algumas são excelentes para terreno inclinado, outras nem tanto. Outra coisa que eu falo, o ideal é a partir de 7 linhas. Plantadeira 5 linhas, pequena, ela é mais difícil de você equilibrar devido ao porte dela reduzido, tende a pender mais. Então, quanto maior for, se tu conseguir plantar uma plantadeira ali de umas 10 linhas, numa área inclinada, é melhor. Plantadeiras ali de 7 a umas 15 linhas, elas numa área inclinada vai muito bem. A partir disso também não é, então, nem muito grande, nem muito pequena. Outro ponto, linha reduzida. Quanto mais reduzido a linha mais curta for, melhor para essas condições. Então, essa que a gente utiliza ali, a linha dela é curta. Por que a gente utiliza a linha curta? Porque muitas vezes, ali quem acompanha os vídeos vê que tem áreas que a gente tem que contornar. O próprio relevo faz com que o talhão fique em formatos arredondados. É o ideal plantar em formato curvo? Correto não seria. Correto seria quanto mais reto você conseguiria plantar, para a durabilidade da máquina, de embuchamento, tudo, seria muito melhor. Porém, muitas vezes tu precisa trabalhar em formato curvo. A gente tem pedaços ali que obrigatoriamente tu tem que trabalhar em formato curvo. Então a linha mais compacta, formato curvo, inclinado, ela consegue ter uma boa qualidade de plantio. Já o modelo Plus, ele seria um modelo melhor na questão de que, porque seria quais os fatores que fariam ele ser um pouco melhor. Então ali muitas vezes comentam que pisa em cima da linha. Realmente, muitas vezes o pneu pega. O correto é deixar um tantinho da linha, mas tu vai trabalhar, não tem piloto automático, esporadicamente passa em cima da linha. Porém, não é a história que já comentaram que não vai nascer nada. Por que não é? Porque quando você larga a máquina no chão, você alivia o peso dos pneus. O pneu está ali, mas ele está ali pressionando, vamos dizer, uns 100, 200 quilos no máximo contra o chão. Se for isso, o resto do peso ela está distribuída no chassi e em todas as linhas. Então não é todo o peso da máquina. Uma coisa é a máquina erguida, os pneus no chão. Outra coisa é a máquina plantando com o pneu abaixado. Claro, quando você vai fazer a volta, a manobra de cabeceira, você ergue ela, daí sim, ela bota bastante peso, aí é difícil de nascer naqueles lugares. Só que daí, sendo pneu interno ou externo, não muda nada. Então, nessa questão, tem uma outra desvantagem, tem, de andar nas estradas, ela fica um pouquinho mais larga, onde a estrada é mais estreita, vai ronçar nos barrancos. Geralmente, barranco, a patrola passa, deixa aquelas pedras assim, então tu tem que ter um cuidado para às vezes não passar numa pedra pontuda cortar um pneu, que é comum acontecer nesses modelos de máquina de corte de pneu nos barrancos. Me aconteceu com a Imasa, isso aí uma vez. Então tem que ter um cuidado um pouquinho mais. Vai guardar num barracão, realmente ocupa mais espaço. Porém, nessas circunstâncias de plantio que a gente utiliza, ela é melhor. Agora vamos falar um pouquinho da Plus. Em quais circunstâncias a Plus é melhor? A Plus, num terreno plano, é a plantadeira que eu compraria sem pensar duas vezes. Ela tem a linha mais longa. Porém, o que acontece? Como ela tem a linha mais longa, tem a possibilidade de botar um disco de corte mais outro disco de corte com a guilhotina no adubo. Então, tu consegue trabalhar com 2 discos de corte. Nessa Select GG não tem espaço para isso. Você trabalha, a fábrica, até eu perguntei aquela vez, a fábrica não fornece isso. Se ela vem guilhotina, ela vem bem compacta a linha. É uma próxima a outra, é pouquinha distância uma da outra.
Então não tem, na parte triplo disco ela é um pouquinho mais alongada para frente, mas não tem a possibilidade de colocar outra, talvez pegando o modelo triplo disco e fazendo uma adaptação, mas daí seria já uma adaptação. Original de fábrica não tem como vir assim. Já a Plus, tu consegue mandar vir ela com 2 discos de corte. Isso numa condição que nem a gente plantou ali no centeio, é excelente, corta melhor, tem 2 discos de corte. Então ali já tem um fator que estaria a favor dela. Se é no plano, beleza, ela funciona melhor, ela tem a linha mais comprida, eu acho interessante isso porque numa questão de plantio de soja, você vai andar uma velocidade um pouco maior, a linha da frente abre, dá tempo dela fechar o sulco e daí o outro disco vem em cima. Nessa ali, se você plantar numa velocidade maior, ela muitas vezes não dá tempo de fechar o sulco e já cai o grão da soja mais profundo. Então, acontece isso também. Às vezes você não consegue regular bem a profundidade por causa disso. Porém, analisando os fatores, as condições de plantio, no nosso caso, eu ainda prefiro ficar com essa. Talvez ela tenha alguns defeitozinhos ali nesse ponto, tem algumas características que talvez incomodem um pouco, mas é melhor essas características e no inclinado plantar todas as linhas na mesma profundidade do que vai plantar bem no plano. Para fazer curva, daí como ela tem a linha mais comprida, onde for curva ela fica dupla, então fica o adubo num lugar, a semente no outro, então ela já não fica com uma qualidade tão boa de plantio. Fica diferente. Vai passar num bueiro. Vai passar num bueiro muito melhor, o rodado interno, a Plus é bem melhor. Passar num bueiro, andar na própria estrada, porque daí tá somente as linhas na lateral. Muitas vezes tem um barranquinho ali, tu passa a linha meio arrastando, passa em lugar bem mais fácil. Para você armazenar ela é mais fácil, ela fica mais compacta, que não tem os pneus para fora. Ela até no manobrar ela fica um pouquinho melhor, então tem vantagens nesse tipo. Então eu diria assim, quem tem, vamos falar da linha Kuhn. Se vocês quiserem, outro dia a gente pode falar de outras plantadeiras. Já trabalhei com várias plantadeiras. Tivemos Gial, tivemos Semiato, Imasa. Conheço várias plantadeiras de outras marcas. Um dia a gente pode falar sobre outras. Mas hoje vamos falar na linha Kuhn. Então, e nessas plantadeiras leves, não nas maiores. Mas nessas plantadeiras ali da linha média, então, diria para terreno inclinado, Select. Qualquer uma delas, as maiores também são ótimas plantadeiras, plantam muito bem. Então, terreno inclinado, compra a Select, seja a GG ou seja a Select normal. Terreno plano, daí ou a Plus ou a PG. Plus e PG, terreno plano, a PG é uma máquina pesada, excelente, qualidade de plantio top. Porém, precisa de terreno plano. Terreno inclinado, Select. Terreno plano, ou Plus ou PG. Qualquer uma desses modelos vai plantar muito bem. A Plus e a PG em terreno plano vão ter uma qualidade um pouco melhor de plantio. Isso é fato. Vão ter, porém, no terreno ruim, então a gente consegue ali, na nossa circunstância, ali onde a gente planta as nossas áreas, a Select se adaptou melhor. Espero que tenham gostado desse vídeo. Qualquer coisa, deixem as suas dúvidas, as suas sugestões ali nos comentários e nós nos vemos no próximo vídeo.